Olá, meus queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Hoje estaremos começando aqui mais um estudo bíblico, né? E hoje o estudo bíblico, e hoje o estudo bíblico vai ser algo um pouco mais prático. Hoje o estudo bíblico vai ser acerca da oração. O que é a oração? Para que serve a oração? Como devemos orar? Será que Deus rejeita a oração? Nós vamos resolver esses Nós vamos resolver alguns mistérios também que muitas das vezes nós temos colocado nos nossos meios, no nosso meio, né? Então hoje a gente vai aprender sobre a oração. Mas sobre a oração, a questão da oração é algo mais prático, né? Então eu não consigo esgotar o assunto, porque é impossível esgotar um assunto tão incrível. Mas eu quero mostrar para vocês um pouco da importância que a oração tem. Deixa eu só ajeitar um negócio aqui. Beleza. Vamos começar então o assunto da oração. Aqui eu criei um material didático, um PDF, ó, que eu posso dar zoom, posso voltar um pouco, para ficar bom para vocês. Aí, meus irmãos, se vocês estão pelo celular, vocês vão observar que perto do botão vermelho de desligar, tem três pontinhos. Se você apertar nesses três pontinhos, vai aparecer uma mãozinha. Quando você clica nela, vai acontecer isso. É como se você estivesse levantando a mão. E quando você levantar a sua mão, vou dar uma oportunidade para você estar fazendo perguntas, se você, tirando a sua dúvida e tudo mais, ok? Então vamos começar. A oração. A oração, em sua essência, é o ato de se comunicar com o sagrado ou com uma divindade. É o ato de se comunicar com o sagrado ou com uma divindade. No nosso caso, como nós somos cristãos, a oração ela é frequentemente descrita como falar com Deus. Então, o que seria a oração? A oração, em primeira instância, seria a comunicação com Deus, falar com Deus. Então, quando nós entendemos o que é oração, nós precisamos agora entender para que serve a oração. A oração é o ato de falar com Deus. Então, se você fala com Deus, seja nos seus lábios, seja no pensamento, seja quando você está deitando na sua cama prestes a dormir, e você está ligado falando com Deus como uma conversa, então você está orando a Deus. E quando eu digo Deus, eu digo a Trindade em si: o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. Uma pergunta que umas pessoas me fizeram há algum tempo: eu posso orar para o Espírito Santo? Eu posso orar para Jesus? Ou somente eu devo orar para Deus? Não, você pode orar por cada um deles, porque o Pai, o Filho, o Espírito Santo é Deus. E se o Pai, o Filho e o Espírito Santo é Deus, ele recebe a oração dos santos. Quando vemos Apocalipse lá, após as aberturas dos selos, houve um silêncio de meia hora no céu. E a Bíblia vai dizer que um anjo traz um incensário que subia até Deus. E a Bíblia vai falar que esse incensário são a oração dos santos. Então a oração dos santos é apreciada pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Amém? E ele recebe como um cheiro suave. Continuando, o ato de falar com Deus, funcionando como uma ponte de relacionamento entre o ser humano e o Criador. Eu queria deixar um versículo base para vocês, que tem Bíblia. Por gentileza, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. É um versículo que vai ser muito interessante para vocês. O texto diz assim, é um versículo muito curto, baseado e seguido de umas lições que Paulo dá para a igreja de Tessalônica. O versículo diz: orai sem cessar. Orai sem cessar. Isso é o que o texto bíblico diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 17. Mas olha que interessante. Paulo usa o imperativo orai, ou seja, uma ação. Para quem não sabe, o imperativo é uma ordem. Por exemplo, vai, faça, olhe,
Veja, o imperativo, ele é uma ordem. Ele é uma ordem direta para a primeira pessoa, mas ele também pode ser direta para a segunda e terceira pessoa, como por exemplo, vão, façam, hajam, entendeu? E o que que Paulo fala? Orai. Paulo está dando uma ordem, orai. Mas ele deixa isso ainda mais profundo. Paulo não diz só orem, orai. Paulo diz orai sem cessar. E o que significa isso? Quando estamos lavando louça, quando estamos trabalhando, quando estamos prestes a dormir, quando estamos no trabalho, quando estamos andando, devemos orar sem cessar. Ah, mas pode surgir aquela desculpa, aquela situação, aquele comentário. Mas e eu que trabalho no serviço pesado, que estou na correria dia após dia, hora após hora, fazendo cargas horárias? É simples. A meditação em Deus, falar com Deus em pensamento, é uma forma de orar. E uma das mais importantes. Porque, por exemplo, Paulo diz orar sem cessar. Muitas vezes não vamos conseguir estar 24 horas dobrados os joelhos no pé da nossa cama para orar. Então, onde você estiver, você deve se comunicar com Deus em seu pensamento, dizendo que Ele é bom, que a sua benignidade dura para sempre, entregando para Ele seus problemas, entregando para Ele aquilo que você precisa, tudo debaixo da vontade dEle. E o Paulo, como ele é o imitador de Cristo, nós precisamos também imitar aquilo que Paulo nos deixou, que é orar sem cessar. Ok? Tudo bem? Então vamos continuar. A oração é o que abastece a nossa fé. Se deixarmos de orar, vamos entrar em um campo perigoso chamado de apostasia, ou seja, o abandono da fé. Pode-se notar que todos os homens de Deus que deixaram de orar foram alcançados pelos seus desejos carnais. E quando existe uma constância em oração, existe uma fé que está sendo renovada diariamente. Quando você entende que você tem Deus ao seu lado, quando você entende que você tem Deus, que, que você tem Deus ao seu lado, você está com a fé renovada. E se está com a fé renovada, você recebe autoridade para pedir coisas impactantes para Deus. Ou seja, a oração é como se fosse água. Todo dia você precisa beber água para você saciar a sua sede. Todo dia você precisa comer o seu alimento para saciar a sua fome. E a oração é isso. Você precisa abastecer todos os dias o estoque da oração. Todo dia deve orar. Todo dia deve buscar a Deus. Porque se você um dia deixa de buscar a Deus, o seu espiritual morre. A sua fé morre. Aí é o que nós conhecemos como apostasia, ou seja, o abandono da fé. Então a oração, ela abastece a nossa fé para estarmos ligados com Deus. É necessário oração para que a nossa fé seja renovada dia após dia, hora após hora, minuto após minuto. E isso os mais antigos têm feito. Os mais antigos têm orado em todos os momentos. Os mais antigos têm orado em todas as horas. E para dar uma ampliação bem melhor, por gentileza, deixa sua Bíblia aberta em 1º livro dos Reis, capítulo 18, versículo 36, que nós vamos estar tratando de um assunto bem legal. Então, irmãos, a oração é algo muito impressionante. Precisamos da oração. Precisamos falar com Deus. Não é justo nós falarmos que temos Deus como nosso amigo, mas não se esforçamos para falar com Ele. Então Deus espera de nós uma oração constante. E essa oração constante vai fazer com que a nossa fé seja firmada sobre a rocha que é Cristo. Amém? Vamos estar continuando. Já já eu vou estar citando, já já eu vou estar citando esse versículo para a gente estar fazendo um comentário. Mas antes, vamos estar lendo Tiago 5,17. Não precisa abrir a sua Bíblia, eu deixei o esboço na tela, né? Eu deixei o esboço na tela para que vocês possam compreender melhor. Então, meus irmãos, Tiago capítulo 5, versículo 17 e 18, vai falar de um homem chamado Elias. Mas antes de falarmos sobre Elias, a gente vai observar que o profeta Elias, ele viu fogo cair do céu. O profeta Elias, ele viu fogo cair do céu consumindo o altar. Ele viu fogo caindo do céu matando 50 inimigos.
O profeta Elias, ele viu diversas coisas, ele viu o azeite se multiplicar, ele viu o Jordão se abrir, ele viu diversas coisas. Mas olha que interessante, qual foi a causa dele ter visto essas coisas? Versículo 17. Elias era um homem com as mesmas emoções que nós, e orando com instância, pediu que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez brotar os seus frutos. Então, irmãos, os milagres que o Elias vivenciou não eram milagres vindos dele, eram milagres vindos de Deus, eram milagres que vinham diretamente dos céus sobre a terra. Os milagres que o profeta Elias viveu não partiam de si mesmo. Aí as pessoas hoje pegam os versículos que Elias diz assim, ó, segundo a minha palavra, não vai chover e nem vai ter orvalho sobre a terra. E as pessoas pegam esse versículo que está em 1 Reis 17 e eles vão dizer que Elias teve crédito ou mérito com Deus. Mas na verdade Elias não tinha crédito com Deus, Elias não tinha mérito com Deus. O que aconteceu na questão de Elias? Elias era um homem de oração. Tudo que Elias vivenciou foi por causa da oração. O versículo 17 que nós acabamos de ler diz assim, ó, ele era um homem com as mesmas emoções que nós. Ou seja, ele não era diferente de nós. Ele tinha sua carne depravada também. Ele tinha o seu pecado, as suas limitações também. Ele também era falível. E como nós, e diferente de nós, o que ele fazia para se manter firme, ele orava incessantemente. Ele não orava só por falar com Deus, ele orava com ousadia. É necessário ousadia para entrar no Santo dos Santos. É necessário ousadia para entrar na presença de Deus. Então, irmãos, os milagres que o Elias vivenciou não foi por mérito dele. Elias não tinha crédito com Deus, até porque todos nós devíamos muito a Deus até Jesus pagar as nossas dívidas. Só que o que aconteceu? Ele diz assim, segundo a minha palavra. Mas será que Elias falava e Deus assinava embaixo? Também é uma coisa que não existe na Bíblia. O que existe na Bíblia? Agora vamos estar lendo 1 Reis 18, que eu falei para vocês. 1 Reis, capítulo 18, versículo 36. Aqui o contexto é Elias estando aos pés do monte para fazer ali a maior manifestação da glória de Deus, a qual o povo clama, só o Senhor é Deus, através do fogo que desce do céu. Mas olha a oração que ele faz. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse, ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que segundo a sua palavra fiz todas essas coisas. Olha que interessante. Segundo a tua palavra, eu fiz todas essas coisas. Quais coisas são essas que ele fez? Tudo que tem acontecido desde o capítulo 17 de 1 Reis até o capítulo 18, versículo 36, até o 38. Então, Elias não tinha crédito ou mérito com Deus. Elias era falível com nós. Elias poderia ser substituído assim como nós. Mas o que aconteceu? Segundo a vontade de Deus, segundo a palavra de Deus, Elias apontou o dedo na cara de Acabe e disse que não haveria chuva. Ele apontou o dedo na cara dos falsos profetas e disse que só o Senhor é Deus. Tudo por causa da palavra de Deus. Então, meus irmãos, a gente não tem crédito ou mérito com Deus. Mas como alcançamos bênçãos espirituais? Através da oração. Porque Tiago vai dizer que Elias, ele era sujeito às mesmas paixões. Só que ele orou, o céu se abriu e houve chuva. Só que ele orou novamente e a chuva se reteve. Então é tudo através da oração. Até aqui tudo bem? Isso foi apenas a introdução, tá? Salomão, pode ativar seu microfone, pode fazer sua pergunta. Boa noite, Pai do Senhor, pessoal. Pode Ô, ser. Mike, você estava falando que Elias era como nós, né? Se eu não me engano, foi ele que fugiu para a caverna para fugir da mulher também, não foi? Isso, exatamente.
Pra ver como que ele é como nós. Ele ficou com medo da mulher. Deus usou ele pra fazer tantas coisas e ele ficou com medo da mulher. Sim, isso é tão interessante que isso prova realmente que ele era falível como nós. E por ele estar fugindo de Jezabel, ele pensava que só sobrou ele de profeta. E que se ele morresse na mão de Jezabel, não haveria mais profetas para Deus usar. Então ele pensava nisso. Então Deus falou para ele, não, Elias, eu escolhi mais 7.000. Mas isso prova que ele teve a sua parte humana falando mais alto do que a parte espiritual. Foi nesse momento que Elias não estava orando. O momento que Elias não estava orando era o momento que as suas emoções tomaram conta dele. Entendeu? Entendi. Então, às vezes que nós não oramos, as nossas emoções e desejos do coração, elas tomam conta da nossa vida. Assim como Elias, o Salomão bem citou, muito bem lembrado, que devido à falta de oração naquele momento, na qual ele estava fugindo, até mesmo dormindo na caverna, ali Deus teve um encontro com ele e tudo mais, mas ali ele se encontrou no seu estado de conflitos internos, porque naquele momento ele não orou. Então vamos continuar. Até que tudo bem? Beleza? Então vamos continuar. Para que serve a oração? A oração é um ato de comunhão e relacionamento com Deus. Quando eu digo Deus, eu digo Pai, Filho e Espírito Santo, tá? Para que vocês não esqueçam. No Salmo 145, versículo 18, vai dizer assim, ó, perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que invocam em verdade. Invocar, muitas das vezes, é clamar, é gritar, é falar, é chamar. Mas não tem como chamar com a boca fechada. Não tem como chamar com o espiritual fechado. Não tem como chamar com a mente fechada. A boca tem que estar aberta, o espiritual tem que estar aberto, a mente tem que estar aberta. E ali ele diz, perto está o Senhor de todos os que o invocam com verdade. Em outras palavras, se você invoca a Deus, o Senhor está perto de você. O Senhor está aí te olhando. O Senhor está te contemplando. O Senhor está te enxugando as suas lágrimas. Aquelas orações que você tem feito de madrugada, o Senhor tem contemplado. Ele está perto. Se você busca o Senhor em verdade, com sinceridade, de todo o seu coração, o Senhor está perto de você. Ele te olha, ele te vê. E o Espírito Santo ainda ele intercede por você com gemidos inexprimíveis. Aquilo que você não consegue expressar 100%, o Espírito Santo consegue. Então é necessário orar para que essas maravilhas venham ser feitas através de Deus na sua vida. Vamos continuar. Isso foi só um pequeno trecho de para que serve a oração. Só que a oração tem muitas funções. A oração serve para dons espirituais. A oração serve para estar mais próximos da presença de Deus. A oração serve para ver curas, milagres, prodígios. A oração serve para Deus revelar a sua palavra para nós. A oração serve de muitas coisas. Só que eu quis bater mais nessa tecla, porque muitas vezes pensamos que Deus não está conosco. Mas se você ora, pode ter certeza que Deus está perto de você. Vou citar alguns textos aqui para estarmos alinhados com esse tema. Próximo tema, como orar. Como devemos orar? A primeira coisa é não orar com vãs repetições, ou seja, repetir a mesma coisa sem necessidade. E aqui deixei Mateus capítulo 6, do versículo 6 ao 7, para que vocês possam entender que diz assim. Jesus dizendo, tá, gente? Então são ensinamentos de Jesus. E tu, porém, quando orares, entra no quarto e fecha a porta. E tu, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto. E teu pai que vê em secreto te recompensará. E não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Então, se você ora na mesma oração, repetindo as mesmas palavras, falando, Senhor, eu quero isso, 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 a mesma coisa.
Não tem necessidade. É vã as suas repetições. Você está repetindo à toa. Você está repetindo coisas que não tem necessidade. Deus não tem amnésia. Aquilo que você orou pela primeira vez, Deus já ouviu, Deus já guardou. Ele está procurando meios. Vamos explicar isso melhor. Deus está vendo a melhor ocasião ali para te abençoar com aquilo que você tem pedido, se for da vontade dele. Não precisa falar 50 frases repetidas da mesma forma. Não. Você está perdendo saliva e tempo na sua oração. A melhor forma de orar é você orar, fazer as suas orações ali. Repetiu é pecado? Repetir a oração? Não, não é pecado. Mas seria muito mais adequado você orar, partir para um outro assunto com Deus, para que você possa ter um complemento maior em intimidade e busca com Deus. Emily, pode fazer a sua pergunta? Eu queria perguntar só qual que é a diferença do versículo que você falou antes, de orar sem cessar e orar com vã repetição, que tipo assim, dá a impressão que é o mesmo significado, mas eu sei que tem diferença, né? Tipo, orar sem cessar. Sim. Por exemplo, se eu tô orando sem cessar por algo específico, e igual você falou agora que a gente não precisa orar com vã repetição, qual que é a diferença? Ok, muito obrigado pela pergunta. Orar com vãs repetições significa as suas repetições serem sem necessidade. Agora, quando Paulo fala orar sem cessar, ele está dizendo que a gente não pode parar de orar. Então, essa é o pequeno detalhe, a pequena diferença. Em um caso, Jesus disse que nós não precisamos repetir as mesmas palavras. Por exemplo, nós falamos para Deus, eu quero um carro. Aí daqui 2 minutos na mesma oração, eu quero um carro. Daqui na mesma oração, eu quero um carro. Em vez das próximas palavras a gente especificar o carro que nós queremos, a gente fala de novo que quer um carro. Entendeu? E a diferença disso para Paulo é que Paulo fala que em todos os momentos, em todos os dias, em todas as horas, em todos os momentos de consciência, nós precisamos orar. E essa é a diferença. Em um caso, a gente tem que orar sem parar. Se a gente conseguir, claro, porque nós temos os nossos afazeres e as nossas limitações. Mas se pudermos orar em palavra, em joelho, ou até mesmo em espírito ligado com Deus, é necessário a todos os momentos. E em outro caso, nós não tem necessidade de repetir as mesmas palavras nas orações. Porque Deus, ele contempla a primeira palavra que você fala. E outro detalhe, Deus, ele conhece as suas palavras antes de você falar. Deus sabe aquilo que você precisa antes de você pronunciar, porque já chegou ao seu coração. E quando chega ao seu coração, Deus já viu, Deus já leu, Deus já descreveu, porque a Bíblia diz que Deus, ele sonda e esquadria os corações do seu povo. Mais alguma dúvida nessa parte? Não, nenhuma. Obrigado pela resposta. Amém, Deus abençoe. Então, acredito que essa parte ficou esclarecido, então vamos continuar. Segunda parte dentro de como orar é orar com fé. Marcos capítulo 11, versículo 24 vai dizer: por isso vos digo, que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes e será assim convosco. Olha que fascinante. Hebreus vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a total... Eu vou ler aqui para que a gente não cometa nenhuma heresia, né? Em algumas falas minhas. Hebreus capítulo 11 vai dizer o seguinte, para complementar esse estudo. Hebreus capítulo 11, versículo 1, capítulo 11... Não, vamos ler Hebreus primeiro. O que é a fé? A fé é o seguinte. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Em outras palavras, a fé é uma convicção, mas não só convicção naquilo que a gente pode ver. É convicção naquilo que a gente não pode ver, mas espera. E aqui o Marcos capítulo 11, versículo 24 diz: por isso vos digo que tudo quanto pedirdes em oração, crede que já recebestes, e será assim convosco. Olha esse detalhe que está grifado de azul. Crede que recebestes. Crede que recebestes é o seguinte, você ainda não recebeu.
mas a sua convicção é que Deus já te entregou. A sua convicção é que Deus já colocou no seu caminho. A sua convicção é que você não está vendo aquilo que Deus te prometeu, aquilo que você pediu, mas você tem certeza, a plena convicção que vai chegar. Mesmo você não vendo, mas é a convicção de que ela vai chegar. Entende? Então, isso é a oração com fé. É crer naquilo que você ainda não recebeu, mas que você tem certeza que vai receber. Então, a oração com fé é a seguinte: você está orando para Deus pedindo uma casa. Você sabe que Deus é o dono do ouro e da prata. E o que você precisa fazer? Faça a sua oração conforme aquilo que você colocou no seu coração. E depois, comece a fazer planos sobre essa casa. Como se você já tivesse ganhado ela. Comece a fazer planos sobre esse carro. Como se você já tivesse ganhado ele. Porque você tem que ter a convicção de que Deus ele vai realizar na sua vida. Porque Deus ele faz o impossível. Continuando, tópico 3, de acordo com a vontade de Deus. Então, tudo aquilo que você for orar e pedir a Deus deve ser de acordo com a sua vontade. 1 João capítulo 5, versículo 14 diz: e esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Olha o exemplo que eu coloquei. O que Jesus ora na sua oração dominical, ali na sua oração mundial, que ele faz? Ele diz: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, e tudo mais. Aí ele fala: seja feita a sua vontade. Jesus, como na sua natureza humana na terra, ele estava sujeito, submisso ao Pai. E ele orava para ensinar a nós que precisamos orar. E a oração dele não era para se vangloriar, mas era para que a vontade do Pai seja feita. Como, por exemplo, quando Jesus está na cruz, ele queria muito bem, de uma certa forma, que o cálice fosse passado dele. Mas o que ele diz em oração? Que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a sua. Então, para recebermos algo de Deus e para orarmos com exatidão, é necessário, como está no tópico 3, orar de acordo com a sua vontade. Tópico 4, orar com gratidão e sem ansiedade. Filipenses capítulo 4, versículo 6, vai dizer o seguinte: lembrando que todos esses textos estão atrelados aos contextos. Se eu for falar todos os contextos aqui, a gente vai perder no mínimo umas 2, 3 horas de estudo. E então eu recomendo você, pegue os versículos, examine na sua casa, vê se de fato o que eu estou falando está com base bíblica, se tem fundamento. A Bíblia está aí para que a gente possa aprender e tirar nossas próprias conclusões. Eu não sou dono da verdade, eu não sou maior do que ninguém aqui, mas é necessário examinarmos as Escrituras e por isso estou deixando a referência. Amém? Capítulo 4, versículo 6 de Filipenses diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Então, o que significa ações de graças? Significa ações de gratidão. Graças significa gratidão. Graças significa reconhecer que quem faz é Deus e não nós. Então, nós precisamos orar de duas formas no mesmo contexto. Orar sem ansiedade e com gratidão. Quando você ora com gratidão, a sua oração é mais leve. Você sorri na sua oração. A sua oração parece que vai mais longe. E quando você está de acordo com essa felicidade, essa alegria no seu coração, você esquece a ansiedade. A ansiedade passa de lado. E é muito mais fácil Deus te usar no meio da calmaria. É muito mais comum Deus te usar no meio da calmaria, no meio da gratidão, do que te usar com o coração todo turbulento, não sabendo o que pensa, não sabendo o que faz. Porque se Deus fala com o seu coração todo bagunçado em pensamentos, você não discerne a sua voz, a voz do mundo, a voz de Satanás e a voz de Deus. Então são no mínimo 3 ou 4 vozes que falam dentro dos seus pensamentos. Os seus pensamentos, a voz do inimigo, a voz do mundo e a voz de Deus. E dentre elas, para você ouvir a voz de Deus, é necessário calma, ansiedade. E quando você ouvir a voz de Deus, em meio às suas orações, você gera gratidão em seu coração. Tópico 5, orar com paciência. Como nós mencionamos no começo do estudo,
1 Tessalonicenses 5,17 diz, orai sem cessar. Só que uma coisa interessante é que nós diz que nós devemos orar sem parar, né? Como diz ali, orar sem parar. Só que, olha que forte. Orar sem cessar também significa orar com paciência. Porque se nós temos paciência, nós oramos. Se nós temos paciência, nós buscamos. Se nós temos paciência, nós meditamos. Então é necessário orar com paciência. Entenderam? Não uma oração que você chega, se ajoelha e já quer levantar com ansiedade, pensando no que tem que fazer da vida, pensando nos seus compromissos, pensando que tudo tem que ser da sua forma, do seu jeito, da sua motivação, e que não tem nada a ver com Deus. Não, tá tudo errado. A nossa motivação para orar é orar com paciência. Se você não tem paciência, recomendo que você busque por paciência. Peça a Deus paciência, misericórdia, acima de tudo, porque somos falhos e pecadores. Mas precisamos orar com paciência. É necessário orar com paciência, porque nós deixamos muitas coisas passar batido por causa da nossa ansiedade. E a nossa ansiedade atrapalha os planos de Deus para as nossas vidas. Por que os mais antigos veem mais milagres do que nós? Porque eles têm paciência de orar. Eles oram de madrugada. Eles oram quando acordam, eles oram quando almoçam, eles oram quando vão dormir, eles oram no monte, eles oram de madrugada, eles fazem campanhas de uma a 2 horas. Antigamente faziam vigílias de oração. Não tinha louvor, era só oração. Isso tudo é porque tinham paciência. Então é necessário paciência na oração. Se você quiser, é claro, ver os milagres de Deus, deve haver paciência. Por fim, vamos entrar no último tópico. Mas antes de entrar no último tópico, alguém tem alguma pergunta, quer tirar uma dúvida, algo relacionado a isso? Vou estar abrindo o espaço de voz. Se não, a gente dá sequência. Ok, então vamos prosseguir. Louvo a Deus pela vida de todos vocês que estão acompanhando aqui o estudo nessa noite. Deus abençoe a vida de vocês e sejam edificados pela palavra de Deus. Amém? Esqueci de fazer os agradecimentos, mas agora eu lembrei. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Por fim, o último tópico para nós tratarmos acerca sobre a oração, né? Para vocês ter ciência do que fazer, do que falar, né? O próximo tópico é: Deus rejeita oração? E com base bíblica, eu digo a vocês que sim, Deus ele rejeita orações. Se você diz, por um momento, você pensou, Deus não rejeita a oração, porque Deus é isso, Deus é aquilo e tal, recebe a oração de todo mundo, até mesmo de quem está no mundo, e que não sei o que e tal. Calma lá. Eu vou apresentar para vocês o argumento e os versículos. Se você não for convencido com esse versículo ou com o argumento, pode continuar com a sua convicção. Mas entenda esse lado. Entenda o que eu vou explicar para você. Existe pelo menos 3 ou mais razões, ou N razões para Deus rejeitar a oração. A primeira delas é por causa do pecado. Deus rejeita a oração por causa do pecado. Olha o que diz o versículo de Isaías, capítulo 59, versículo 2. As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobre o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Olha que interessante, a parte B desse versículo. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós. Encobre o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Em outras palavras, o nosso pecado, ele, além de fazer separação entre nós e Deus, é como se houvesse uma barreira para que as nossas orações não fossem ouvidas por Deus, por causa do pecado. E é como se o rosto de Deus tivesse encoberto ali, tivesse tido algo diante dele para fazer uma separação, para que ele não ouça as nossas orações. Glória a Deus por isso. Então, os nossos pecados, eles fazem separação entre nós e Deus, e não somente isso. É como se o rosto de Deus tivesse encoberto para que ele não ouça as nossas orações.
Então, se você está, de uma certa forma, fazendo a sua oração sem pedir perdão a Deus, acima de todas as coisas, recomendo que reveja isso. Vai fazer a sua oração? Se acerta com o seu próximo. Vai fazer uma oração? Se acerta com a esposa. Vai fazer uma oração? Se acerta com seu amigo, com o irmão, com seu pastor. Vai fazer uma oração? Se ajoelha e primeiramente pede perdão a Deus, porque nós somos pecadores, falhos. O que eu me refiro aqui nesse versículo é que o pecado não tratado, o pecado não arrependido, é sinal de que as suas orações serão impedidas, porque Deus ele se alegra com o coração arrependido e não com o coração soberbo. É necessário a humildade de reconhecer que somos pecadores e pedir perdão ao Espírito Santo, para que então podamos fazer as nossas orações a Ele. Então vamos continuar. Segundo tópico dentro desse tema: pedir com motivações erradas. Tiago, capítulo 4, versículo 3, vai dizer o seguinte: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjares em vossos prazeres. O que é o pedir mal aqui? É pedir para si mesmo. É pedir para que os seus prazeres sejam esbanjados. Muitas das vezes, quando falamos de prazeres, está relacionado a prazeres da carne. Como, por exemplo, nós estamos precisando de bênçãos financeiras. Então a gente ora para Deus e fala: Senhor, eu preciso de bênçãos financeiras na minha vida. Só que no nosso coração é para esbanjar, é para luxuar, é para ostentar. Então, quando você tem uma motivação errada, Deus não te entrega aquilo que você pede. As motivações erradas impedem de Deus entregar aquilo que nós queremos. Porque se for com a motivação de esbanjar para si mesmo, para o seu próprio prazer, Deus não vai entregar. Mas se for na intenção de pegar essa fonte, ser entregue a você, e essa fonte se espalhar para outras pessoas, então Deus faz questão de te abençoar. Tudo com um propósito, de que essa água não pode parar só para você. Ela tem que também fluir para outras fontes, para outras pessoas poderem beber também. Amém? Continuando. Deixa eu ver quantos tem ainda. Ok. Terceira parte, a falta de fé ou coração dividido. Tiago, capítulo 1, versículo 6 ao 8. Tiago, nós está batendo muito no livro de Tiago, porque é um dos que mais fala sobre o assunto de oração. Tiago, capítulo 1, do versículo 6 ao 8. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor coisa alguma. Olha o versículo 7. Não suponha esse homem. Ou seja, não faça uma suposição, não imagine que esse homem alcançará alguma coisa do Senhor. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Eita glória, que forte essa mensagem, meus irmãos. Olha o que ele diz aqui, eu vou ler de novo. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Ou seja, o que ele está dizendo é, aquela pessoa que ora duvidando é como se fosse as ondas do mar que fazem assim, ó. Ela nunca está assim. Ela está sempre se oscilando para a direita e esquerda, da direita e esquerda, agitado pelo vento. E que vento é esse? O vento da incredulidade. O vento da incredulidade bate sobre o mar da fé e ele agita. Por quê? Porque essa pessoa não tem constância na fé. Se você for orar a Deus sem fé, pode esquecer, você não vai receber. Olha o versículo 7. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor coisa alguma. Então, se você vai orar e você sabe que você não vai receber, que você está duvidando da sua oração, você está duvidando que você vai receber algo de Deus, então você não vai receber mesmo. Porque a sua oração, a sua fé, é como uma onda agitada pelo vento. E essa onda agitada pelo vento não pode suponhar que vai receber algo de Deus, porque não vai acontecer dessa forma. Entenderam? Então, para você receber algo de Deus, a melhor forma de orar é com fé. A melhor forma de orar
é sem duvidar no seu coração, porque a fé começa no seu coração. Se você ora com a sua boca, mas no seu coração você duvida, você não vai receber. É melhor você rever as suas orações. É melhor você rever o Deus que você serve. Porque a falta de fé, a incredulidade, é falta de confiança em Deus. É falta de confiar de que Deus pode fazer o melhor na sua vida. Continuando, tópico 4. Falta de misericórdia e indiferença ao próximo. Deixa eu ver aqui se está todo mundo online. Beleza. Falta de misericórdia e insuficiência ao próximo. Indiferença ao próximo. Provérbios 21:13. O que tampa o ouvido ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. Eita, que forte. Em outras palavras, se uma pessoa, se uma pessoa clama a você por ajuda e você tampa os seus ouvidos, era como se Deus fizesse a mesma coisa com você. Era como se você fosse negar ajuda para esse próximo. Só que quando você precisa da ajuda de Deus, Deus também pode muito bem rejeitar a sua oração e tampar os ouvidos e não te ouvir. Em um sentido figurado, entendeu? Deus pode muito bem não te ouvir. Então você tem que se atentar a dar ouvidos ao clamor do pobre, ao clamor do próximo, porque assim Deus também pode ouvir o seu clamor. Mateus também está em Mateus capítulo 6, versículo 15, que vai dizer o seguinte: se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então, quando você ora a Deus, pedindo perdão a Deus, só que você não perdoa o seu próximo, Deus não vai aceitar o seu pedido de perdão. Porque se você não perdoar, você também não será perdoado. Entendeu? Então, por isso que a gente tem que se esforçar para estar próximos ao Espírito Santo. Diácono Maico, professor Maico, como é que eu faço para perdoar o meu próximo? É simples. Se aproxima de Deus. Se aproxima do Espírito Santo. É só o Espírito Santo que pode arrancar a amargura profunda, escondida e oculta no seu coração. Ah, mas eu não sei o que tem escondido no meu coração. Leia a palavra. A palavra, ela convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. A palavra revela os nossos podres, os nossos defeitos. Entrega isso ao Senhor e Ele te ajudará a se livrar dessa angústia, dessa amargura. Então você terá capacidade para perdoar o seu próximo. E se você perdoar o seu próximo, também pelo Pai Celestial você será perdoado. As suas ofensas também serão perdoadas. Tópico 5, deixa eu ver se tem mais algum. Tópico 5 e penúltimo, depois tem mais um. Tópico 5, desobediência da palavra. Essa é uma das formas de Deus rejeitar a sua oração, que é através da desobediência da palavra. O que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Olha que coisa forte. Abominável é uma palavra muito forte. Abominável é uma coisa horrorosa, uma coisa horrível, uma coisa desprezível, uma coisa atormentante. O que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Em outras palavras, aqui está citado lei, por causa que nos rudimentos do Antigo Testamento, eles eram baseados na lei. Hoje nós conhecemos isso como a palavra de Deus. Desde Gênesis, revelada em Gênesis, até o livro de Apocalipse, isso nós chamamos de a palavra de Deus. Então eu vou traduzir lei para a palavra de Deus. Olha como fica. O que desvia os ouvidos de ouvir a palavra de Deus, até a sua oração será abominável. Você tem deixado de ouvir a palavra de Deus? Você tem ouvido ela, mas ter feito pouco caso dela? Você tem ouvido mensagens da parte de Deus e é como se para você não tivesse importância? Como se as palavras de arrependimento e salvação não fizessem mais efeito no seu coração? Isso se chama orgulho elevado, soberba elevada.
E quando você vai orar com seu orgulho, com a sua soberba elevada, as suas orações são abomináveis aos olhos de Deus. As suas orações são abomináveis aos olhos do Senhor. Então tudo isso é motivo das suas orações serem impedidas. E não somente isso. Você ser, de uma certa forma, uma pessoa rasa espiritualmente. Isso eu digo por experiência própria. Eu sou raso espiritualmente. Por quê? Porque tenho deixado, muitas das vezes, de me concentrar no ato da oração e se preocupar com os meus problemas pessoais. Isso é falta de fé. Então nós precisamos ter a obediência à palavra, ouvir a palavra e guardar no nosso coração. O que Deus diz para Josué? Medita no livro dessa lei de dia e de noite. O que Paulo diz para os forasteiros, que, como diz a sua primeira carta, ele diz que eles devem desejar a palavra como um leite espiritual. Desejar a palavra. Um diz meditar, outro diz desejar. E tudo isso, quando fazemos isso, as nossas orações são bem recebidas no trono da graça. Mas se nós desprezamos a palavra de Deus, as nossas orações são abomináveis aos olhos de Deus. E por fim, o último, uma das formas de Deus rejeitar a sua oração é quando você se tem problemas no casamento. Quando você tem problemas no seu casamento e você não resolveu os problemas. Olha o que diz Pedro, apóstolo do Cordeiro, o primeiro pastor da igreja do Cordeiro, um ótimo homem para falar de oração. Olha o que ele diz. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo considerado para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Então, as orações são interrompidas quando o nosso cônjuge é desmerecido, quando o nosso cônjuge, quando o nosso marido, quando a nossa esposa é desmerecido, quando não for dada a devida honra para ele ou para ela, quando muito apontamos para os defeitos, mas não elogiamos os acertos, quando muitas das vezes o relacionamento se esfria por causa de uma falta de diálogo e uma falta de perdão, quando muitas das vezes ofendemos, mesmo que foi uma brincadeirinha entre aspas, com o nosso cônjuge, dizendo, você é gordo, você é muito magro, você tem falta de atenção, você é inútil, você não faz isso, você não me ajuda, você não cuida do nosso filho, você não cuida da nossa filha. Tudo isso é desonrar o seu cônjuge. E se você desonra o seu cônjuge, tem uma péssima notícia para você. As suas orações, elas são interrompidas. Uma das formas de Deus rejeitar a sua oração é quando você tem problemas no seu relacionamento. E os problemas que eu me refiro problemas de comunicação, problemas de perdão, problemas que você era para resolver, mas você não resolve. Olha, uma lição para vocês, irmãos. Eu não sei se vocês são assim, mas uma lição para você. Vamos dizer aqui, uma mentoria, né? Eu não sou ninguém melhor do que ninguém para dar exemplo sobre isso, mas pelo um pouco de experiência que eu vivi no meu casamento e conforme o Espírito Santo tem me ensinado, eu queria ensinar algo para vocês. Se o seu marido ou a sua esposa te ofendeu, não fica orgulhoso esperando que ele vai vir te pedir perdão porque ele estava errado. Se você percebeu que o seu casamento está em conflito por causa disso, mesmo que você não fez nada, chega no cônjuge, resolve o problema. Chega e fala, me perdoa. Perdoa-me pelo meu erro. Eu fiz isso e aquilo, e eu preciso do seu perdão para vivermos juntos novamente uma vida espiritual e conjugal diante de Deus. Irmãos, deixa o orgulho de lado, varão. Deixa o orgulho de lado, varão. É necessário união no casamento. Porque se você não tiver união no seu casamento, as suas orações são impedidas, são interrompidas. É como se Deus não recebesse, porque não chega até ele.
Se é interrompido, então é como se fosse uma fumaça subindo. Só que no meio do processo o vento bate e essa fumaça ela se desfaz por causa do vento. Então esse vento é como se fosse um obstáculo que interrompe a oração. Então ela não tem a capacidade de chegar até o céu, porque ela é interrompida. A Bíblia não diz por quê ou não diz pelo quê ou por que é interrompida, mas ela diz que são interrompidas. Pode ser interrompidas pelo próprio Jesus, pode ser interrompidas pelo nosso próprio erro, pode ser interrompida pela nossa emoção, pode ser interrompida pelo próprio inimigo que acha uma brecha para entrar no seu casamento, pode ser inúmeras coisas, mas a Bíblia diz que são interrompidas. Bom, o estudo vai ficando por aqui. Isso é o que eu tinha para passar sobre a oração. Como eu disse, não dá para esgotar o assunto. É inúmeras lições para nós. Mas eu vou estar fazendo aqui o término dessa gravação e eu vou estar abrindo o espaço para perguntas. Então, antes de eu estar mencionando as perguntas, eu vou estar parando a gravação aqui. Então, eu já agradeço a todos os que estão aqui de imediato, não somente pessoalmente na live, na chamada, mas na gravação que vai assistir. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e até a próxima aula.